Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Tudo bem com vocês? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se está tudo bem, glória a Deus. Se não está tudo bem, glória a Deus do mesmo jeito, porque a vontade de Deus é a nossa vontade. Amém? Glória a Deus. Eu estou bem, meus irmãos. Graças a Deus. Glória a Deus. A palavra para hoje, meus irmãos, hoje a gente vai falar um pouquinho do começo, de onde começou. A gente vai falar um pouquinho sobre dízimo, tá bom? Porque a maioria das pessoas que falam de dízimo só falam de Malaquias 3:10 e não de onde começou o dízimo, por quem começou, por que começou, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho só, talvez depois eu falo mais, mas o que eu vou falar é sobre o começo do dízimo, como começou, por quem começou. Porque muitas pessoas, pastores principalmente, né? Principalmente os pastores, só fala de dízimo, só fala sobre o dízimo na Bíblia, só em Malaquias 3:10. E eu vou falar um pouquinho do começo. Porque onde tudo começou sobre o dízimo está em Gênesis, capítulo 14, versículo 19. Glória a Deus. Aleluia. Quem começou o dízimo começou por Abrão, quando o nome dele ainda era Abrão, que depois Deus trocou o nome dele por Abraão. O nome dele, quando começou o dízimo, quando ele, ordenou o dízimo por ele mesmo, o nome dele era Abrão, tá? Então, Abrão, ele deu 10% de tudo que ele tinha para Melquisedeque. Então, por que Abrão, ele deu tudo 10% para Melquisedeque? Vamos saber por que ele deu. Quando a Bíblia diz tudo, ele tinha ouro, ele tinha um monte de bens, né? Assim como da lavoura, do campo, de tudo que ele tinha, ele deu 10% do dízimo. O dízimo de 10% ele deu a Melquisedeque. Agora vamos saber por que ele fez isso, né? Por que ele deu, ele achou justo, né? Dar 10% de tudo que ele tinha a Melquisedeque. Vamos à leitura? Mas antes, eu quero falar para você aí que está visualizando o vídeo, muito obrigada, tá bom? Muito obrigada. A palavra de Deus é um alimento para nossas vidas. Então, se você
ouve um pouquinho, você se alimenta um pouquinho. Se você ouve muito, você se alimenta de muito, tá bom? Muito obrigada. Você tem que visualizar e também se inscrever no canal para que nós juntos possamos evangelizar o mundo, tá bom? Eu estou orando por todos os meus inscritos, toda a minha meia-noite, estou orando por todos os meus inscritos e também para a família de vocês, tá bom? Glória a Deus. Eu não conheço, mas Deus conhece cada um de vocês, cada coração, Deus conhece, tá bom? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos à leitura? Vamos começar a falar de Gênesis capítulo 14, versículo 19, que diz desta maneira: abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo, de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Glória a Deus. Então disse o rei de Sodom a Abrão: dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Meus amigos, Melquisedeque, ele era o rei de Salém. Ele era o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Melquisedeque, além dele ser o rei de Salém, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Diz aqui, ó, Melquisedeque, o rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Aleluia. Abrão, ele deu 10% de tudo que ele tinha em forma de agradecimento a Deus, por Deus ter dado tudo a Abraão, né? Então, é assim, quanto mais agradecimento a Deus nós temos, mais bênção Deus derrama sobre nossas vidas. Tá bom? Então, Abrão, ele achou justo dar o dízimo de tudo que ele tinha, de ouro, de prata, de tudo que ele tinha, ele dá a Melquisedeque. Ele achou justo, porque Melquisedeque era o rei de Salém. Ele comandava toda aquela cidade. Ele comandava toda aquela região. E era sacerdote de Deus, né? Do Deus Altíssimo. Então ele achou justo
dar o dízimo de tudo que ele tinha em forma de agradecimento a Deus e ajudar o rei, né? Ajudar o rei, que era rei daquela cidade de Salém, daquela região, né? E Melquisedeque também, com a ajuda de Abrão, poderia ajudar muita gente, já que ele comandava, né, uma grande cidade que era a futura Jerusalém, se eu não me engano, era em Jerusalém. Então, Salém era a futura Jerusalém. Então, Melquisedeque era o rei daquela cidade. Então, Abrão deu para ele em forma de agradecimento a Deus, porque Deus tinha abençoado Abrão, né? E Melquisedeque também falou: bendito seja o Deus do Altíssimo, né? Que abençoou Abrão, e Abrão abençoou ele, e Melquisedeque abençoou Abrão. Glória a Deus. Em Malaquias 3:5 diz assim: Malaquias 3:5 diz assim: chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz. Deus disse isso: serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui Deus está dizendo que Ele é contra as pessoas que fraudam, as atitudes das pessoas, né, que fraudam as outras pessoas, que oprime, né, o dinheiro, que oprime a viúva e o órfão e torce, né, o direito dos estrangeiros e não temem. As pessoas fazem tudo isso, né, pelo dinheiro das pessoas e não temem a Deus. Não temem a Deus. Quer dizer, não agradece a Deus, não obedece os princípios de Deus. Então, Deus, ele diz que será testemunha veloz sobre essas pessoas, né? Sobre essas pessoas que têm essas atitudes. Glória a Deus. Que defraudam o salário do jornaleiro e oprime a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Então, o dízimo começou por Abrão. Ele que sentiu, né, de coração, ele teve amor,
fez com amor, por amor, em dar o dízimo a Melquisedeque, por ele ser o rei de Salém e por ele ser um sacerdote do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Então, é obrigatório o dízimo? Não, o dízimo não é obrigatório. Mas assim, todos nós temos o direito de agradecer a Deus. Nós temos que ter uma forma de agradecer a Deus, assim como fez Abraão. Tem muitas formas de agradecer a Deus, né? Amando o próximo como a nós mesmos, ajudando uns aos outros, fazendo o bem sem olhar a quem. Então o dízimo você dá para qualquer entidade, né? Não só para a igreja. É obrigatório? Não, você não vai para o inferno se você não pagar o dízimo. Mas tudo que a gente faz que agrada a Deus, né? Nós somos abençoados. Deus nos dá bênção sem medida. Quando nós fazemos o bem, quando nós agradecemos, nós temos que agradecer até pelo nosso fôlego de vida, principalmente. Não só pelo que Deus nos dá. Quanto mais agradecimento, mais bênção Deus derrama sobre você. Quanto mais agradecimento, quanto mais obediência, né? Glória a Deus. Então, se você acha justo, né? Que é justo mesmo nós darmos o dízimo, porque Deus nos abençoou com aquela quantia, com aqueles objetos que Deus nos deu. Deus nos abençoou. Por que não nós nos abençoarmos outras pessoas também? Claro que nós temos o direito. E nós devemos também, né? Dar o dízimo, porque é uma forma de agradecimento. Quando Deus abençoa nós com muitas coisas, eu mesmo, o primeiro pensamento que vem na minha cabeça é de ajudar o próximo, em forma de agradecimento pelo que Deus me deu, pelo que Deus fez por mim, né? Então, quando Deus nos dá, né, muitas coisas, muitas bênçãos, o que vem na nossa cabeça é de ajudar os outros também, né? Abençoar também os outros. Essa é uma forma de agradecimento. Então, eu acho direito de ajudar o nosso próximo dessa forma. Glória a Deus. Irmão, o vídeo de hoje foi para nós falarmos um pouquinho de onde começou, por onde começou o dízimo, né? Porque a maioria só fala de Malaquias 3:10, né? Não fala de onde começou, por quem começou, se é obrigatório, se não é, por que dá o dízimo, né? Já falei, o dízimo é uma forma de agradecimento que nem Abraão fez. A única forma que ele teve de agradecer a Deus pelos bens que Deus deu para ele
foi dar 10% de tudo que ele tinha ao Melquisedeque. Porque ele é um rei de Salém. Então, por ele ser rei e sacerdote, né? Ele comandava aquela cidade, então ele tinha também por direito de abençoar com aqueles 10% de Abraão também as outras pessoas. Então, por isso que ele achou justo dar a Melquisedeque. Entenderam? Então, é assim. O dízimo é uma forma de você agradecer a Deus, levando os 10%, não só a igreja, mas para qualquer pessoa, qualquer família que esteja precisando. Você pode dar, não é só na igreja, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e não esqueça que Jesus está voltando e quer te salvar. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.